aquilo que nos trouxe até aqui, não aquele que nos trouxe é poderoso, amém? Mas aquilo que nós trouxemos até aqui, aquilo que nós tínhamos como combustível para nos trazer até aqui, não é suficiente. Imagine você fazer uma grande viagem. Eu já fiz uma grande viagem de carro e eu tive que abastecer e encher o tanque 3 vezes na ida e 3 vezes na volta. Encher, colocar lá em cima. Um tanque só te faz andar muito. Mas para a viagem que eu fiz, um tanque só não era suficiente. Eu gastei 6 tanques de combustível cheio para fazer a ida e a volta. Quando nós fomos para Santa Catarina, gastamos quantos tanques? 2 só? Nossa, mas seu carro anda com cheiro. Mas foi só 2 tanques? Não sei não, né? Treta. Meu Deus, andar 900 quilômetros com 2 tanques só, esse carro é bom demais. CGzinha com 4 em cima. Só de andar dentro da cidade tem que gastar um tanque perdendo aquele jeito que a gente perdia. Ficar dando volta na cidade lá, para achar o hotel. Mas glória a Deus, né? Então eu quero dizer para você, aquilo que nos tem trazido até aqui não é suficiente para nos levar ao cumprimento do projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Amém? É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Abra comigo em Malaquias 4, versículo 6. Hoje, em muitos lares, ou em quase todos os lares, os pais foram lembrados. Em alguns lares, hoje o pai foi lembrado, infelizmente. Em alguns lares, os pais foram festejados, celebrados. Em alguns outros lares, os pais foram honrados. Amém? Porque nem todos os pais foram honrados. Alguns foram só lembrados. Alguns foram celebrados. Mas outros foram honrados. Amém? E eu quero ler esse texto de Malaquias 4, 6. E eu quero falar um pouco hoje, na verdade, não sobre pais. Eu quero falar sobre filhos. Malaquias 4, 6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Eu vou ler novamente. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Essa palavra é muito conhecida de nós, é uma palavra profética, liberada por um profeta, profeta Malaquias, falando de uma geração. E eu creio que essa palavra ela é muito importante para os nossos dias. Mas como disse, eu não quero falar de pais. O que o Espírito Santo colocava no meu espírito é para que eu falasse sobre filhos. Por quê? Porque só teremos bons pais se restaurarmos o coração dos filhos nessa geração. Para que hajam bons pais e para que nós sejamos bons pais, é preciso que Deus restaure em nós um coração de filho. Alguém só pode ser um bom pai se ele aprender a ser um bom filho. Um dos grandes problemas da nossa geração, irmãos, é que não sabemos ser filhos. Este é um tempo de reposicionar pais e filhos. Eu não sabia o que pregar nessa noite. Eu venho de alguns dias intensos de ministrações, e o coração e a mente fica igual um vulcão em erupção o tempo todo. Cada hora é algo que borbulha dentro de nós.
Mas quando eu comecei a orar nessa tarde, falei: Deus, fala para mim o que o Senhor quer falar nessa noite. Essas palavras começaram a brotar dentro de mim. E Deus me disse: este é um tempo de reposicionar pais e filhos. Se Deus está dizendo que é um tempo de reposicionar, é porque nós não estamos na posição correta. E isso serve para filhos naturais, filhos espirituais e filhos ministeriais. Tudo que temos falado nessa casa nos últimos meses tem se baseado nisso. Essas coisas estão interligadas. Não há como eu ser um bom filho espiritual se eu não for um bom filho natural. Como eu posso amar os irmãos na igreja se dentro do meu lar eu vivo uma vida de ímpio? Ah, mas o meu pai não é crente. E daí? Ah, mas os meus irmãos não são crentes. E daí? Você foi cheio do Espírito Santo. Você tem que manifestar Cristo dentro do seu lar. Por isso esse é um tempo de Deus nos reposicionar. Deus rompeu e tem rompido nos nossos dias com toda a estrutura de religiosidade em nossa vida. Como o profeta Judá Bertelli disse na pregação dele, que via teias como teias de aranha na mente das pessoas, prendendo a mente. Por muito tempo, o marido brigava com a esposa, ia para a igreja e cantava no louvor. Como se essas coisas caminhassem distantes uma das outras. Como alguns falam assim: mas eu tenho a minha vida secular. Que vida? Então você não morreu com Cristo. Porque quem morreu com Cristo não tem mais vida. Agora é Cristo que vive em nós. O problema é que nós nos esforçamos para tentar repetir o que Cristo fez, a partir de uma natureza caída, a partir de uma mente religiosa. A gente quer tentar repetir Cristo, porque a gente entendeu que na Bíblia está escrito que nós temos que crescer até a estatura do varão perfeito. Mas, amados, nenhum de nós conseguiremos manifestar Cristo a partir de uma natureza adâmica. A natureza adâmica nunca vai revelar Cristo. A natureza adâmica sempre vai revelar o que há de Adão dentro de nós. Nunca vai manifestar Cristo. O homem, por mais que ele se esforce, ele nunca vai revelar Cristo por si só. A única forma de nós manifestarmos Cristo é entendendo que nós temos que perder a nossa vida para que Ele manifeste a sua vida em nós. Então a minha condição de filho natural, de filho espiritual e de filho ministerial estão juntas. Estão interligadas. Ou seja, a minha vida no meu lar, a minha vida como um filho de Deus, a minha vida como um ministro na casa, elas é uma vida só, em todo o tempo. Eu não visto uma roupa de crente para vir ao culto. Eu vivo uma vida de quem crê em Cristo. Seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento com a minha esposa, seja no meu relacionamento com os meus filhos, seja no meu relacionamento com qualquer irmão da igreja. A minha conduta no altar, ela não pode se diferenciar da minha conduta lá no meu local de trabalho. Eu até conversava esses dias, numa conversa com o apóstolo Cristiano, eu dizia ainda para ele, eu dizia assim: quando eu fui trabalhar na Câmara, os 2 anos que eu trabalhei na Câmara Municipal, eu disse para as pessoas assim: não me chame de pastor aqui, me chame de Hugo. Mas não teve jeito. 2 dias depois, todo mundo que entrava no gabinete: o senhor que é o pastor Hugo? E eu dizia: sou.
Eu queria dizer assim, eu estou aqui não como pastor. Não que eu estava negando o chamado de Deus na minha vida, mas eu estava tentando mostrar aqui, eu não sou pastor aqui, eu sou um funcionário, que eu estou para cumprir um determinado trabalho. Mas nós temos que entender que a sua condição de filho natural, biológico, de filho espiritual, de alguém que nasceu em Cristo, e de filho ministerial, porque você já chegou a uma maturidade para desenvolver o ministério de Cristo na sua vida, estão interligados. Por isso este é um tempo de reposicionamento de pais e de filhos. Como o Rafael disse, nós temos sido ministrados nessa questão de honra, e logo que na primeira mensagem que veio, meu espírito absorveu essa mensagem. E na mesma semana, assim, nada é automático, né? Deus forma dentro de nós. Mas eu estava saindo, né, no dia anterior, eu falei para a Leidir, falei, amanhã eu vou ao mercado, fazer a compra do mercado. E aí eu até disse para ela, meu coração tem sentido algo, de fazer uma feira para o meu pai. E eu fiz isso, fiz a nossa feira e fiz a feira para o meu pai. E liguei para ele e falei, pai, vou tomar um café com o senhor, mas eu vou bem cedo, porque 8 horas eu tenho que estar no meu trabalho. O senhor prepara o cafezinho que eu levo até o pão. E cheguei lá para tomar o café e levei frutas, né? E aí ele olhou e falou assim, nossa filho, obrigado. E eu percebi que ele ficou assim, tocado com aquilo. E eu fiquei tocado também com aquilo. Porque eu entendi uma coisa, irmãos, meu pai não precisa disso. Graças a Deus meu pai tem um salário mais alto do que o meu. Mas honra você não dá para quem precisa. Você dá para quem merece. Esmola você dá para quem precisa. Mas honra você dá para quem merece. Se você quer crescer num nível de honra, você tem que honrar. Ah, mas o meu pai, ele não foi um bom pai, seja um bom filho. Ganhe o seu pai honrando ele. Eu até senti, eu falei, puxa, eu poderia ter feito um pouco mais pela minha mãe, mas eu não posso mais ficar me remoendo e ficar pensando, por que não fiz? Mas você que tem mãe, honre. Dá um presente para ela. Ah, mas não é aniversário dela, mas onde está escrito que se dá presente não só no dia do aniversário? Existem pessoas que precisam ser honradas. Honre a sua esposa. Honre seu marido. Honre seus filhos. Eu, pai, vou honrar meu filho? Vou honrar minha filha? Sim. Porque quando eu honro meu filho, quando eu honro a minha filha, eu estabeleço um nível de honra na vida deles. E eles vão andar num nível acima daquele que você está estabelecendo. Então esse é um tempo de Deus nos reposicionar, irmãos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, o evangelho é prático. Nós fomos ensinados pela religião, irmãos, a guardar meia dúzia de versículos e achar que era crente por causa disso. Sabia muito da Bíblia, mas vivia pouco. O evangelho é prático. Quando eu ando sobre a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor se move em meu favor. Pedro disse isso, Pedro pescou uma noite toda, irmãos, e ele não era um pescador qualquer, ele era um chefe de uma rede de pesca. Sabia tudo de pesca. E depois de uma noite toda tentando pescar, e aquela não era a única noite que Pedro voltou sem peixe. Até a gente que não é bom pescador, às vezes volta sem peixe, né, Edu? Vai no pesqueiro disposto a pagar R$15 o quilo e volta sem peixe. Pedro naquela noite voltou sem peixe. E quem que ele encontrou na beira da praia? Jesus. E Jesus falou para ele assim, e aí? Como é que foi a noite? Pedro fez assim para ele, assim, ó. Pegamos nada. E Jesus falou para ele assim, volta lá.
em tal lugar, e lança a rede. Você imagina se Pedro não honrasse Jesus e falasse assim: esse cara não sabe nada de pesca. Ele sabe que é abrir os olhos do cego, ele sabe que é fazer o coxo andar, mas de pescar entendo eu. Isso é honra, irmãos. Ele é meu líder. Não importa se ele sabe de pesca ou não. Talvez ele está tendo uma revelação aqui, está num nível acima de mim. Eu vou. E ele falou: e sobre a tua palavra eu vou andar. E quando ele se moveu na palavra, ele já voltou com o barco cheio de peixe. Porque a obediência produz frutos na nossa vida. Amém? Às vezes nós podemos voltar, irmãos, tentarmos uma noite toda e voltar sem peixe nenhum. Mas uma palavra do Senhor muda a nossa história. Muda o ambiente. Muda aquele momento da nossa vida. Uma palavra do Senhor. E uma obediência. Uma obediência a uma palavra muda a nossa vida. Eu já estou até saindo da pregação. Uma geração que não sabe ser filhos, não assumirá o seu papel profético de serem pais. Deus falava isso comigo. Uma geração que não sabe ser filho, não assumirá o seu papel profético de serem pais. Sabe o que essa geração precisa, irmãos? Precisa que os pais espirituais se levantem. Homens e mulheres maduros, que têm uma visão de Deus para curar essa geração. Nós tivemos aqui o testemunho de uma mãe. E ela disse, às vezes até como uma desculpa, para dizer: gente, não foi falta de fé, mas eu sou mãe. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque quem tem filho tem responsabilidade. Quem gera sofre, quem gera padece, luta, até ver o filho restaurado. É assim mesmo. Chora, até que Deus manifeste a glória na vida de um filho. Traz isso para o espiritual. Uma geração de pais posicionados. Sabe quando o reino de Deus vai se encher, irmãos? Quando nós tivermos uma atitude dessa, uma atitude responsável. Às vezes a gente lê algumas brincadeiras na internet, a pessoa diz que a pior coisa que descobriu depois que casou é que tinha que pagar água e luz. Porque quando é filho, é irresponsável. A palavra irresponsável parece assim que não tem responsabilidade. Significa não tem responsabilidade, mas ela tem dois sentidos. Quando eu chamo alguém de irresponsável, eu posso estar dizendo que ele não está fazendo o que deveria fazer, ou então eu estou dizendo que ele não tem responsabilidade. Nós pais, por exemplo, se um filho chegar e falar assim: estou com fome, você vira para ele e fala assim: se vira. Na hora você assume a responsabilidade que o seu filho está com fome e que você é o responsável para trazer o alimento para casa. Não é assim? E o seu filho, naquele momento, ele é irresponsável. Ou seja, ele não tem responsabilidade. A responsabilidade é tua, de gerar os recursos, de alimentar seus filhos. Traz isso para o espiritual. Irmãos, o que essa geração precisa é que nós deixemos de ser filhos. Apenas de nos posicionar como filhos, mas cheguemos à estatura de nos tornarmos pais para uma geração. Então, uma geração que não sabe ser filhos não assumirá o seu papel profético de serem pais. Muitos pais hoje não sabem ser pais, porque não tiveram pais que lhe forjassem e lhe dessem destino. Essa é uma realidade. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo crítico na sociedade. Há 20 anos atrás, ou a mais, um pouco a mais, aí vou puxar a memória de alguns aí, alguns não vão se lembrar disso, mas alguns vão se lembrar de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Como era a sociedade? Eu não lembro na minha infância
de uma reportagem da FEBEM? Eu não lembro. Não havia reportagem de FEBEM. Há 15 anos atrás, a FEBEM estava todos os dias nos jornais. Chegou o ponto que não deu mais, tiveram que acabar e criar outras estruturas que estão superlotadas. Porque há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a família começou a ser destruída, os valores começaram a ser destruídos, os casamentos começaram a se acabar no meio do caminho, filhos começaram a crescer sem pais, aumentou o número de mulheres que se engravidavam antes do casamento e que nunca geraram um casamento, e aqueles filhos cresceram sem pais. Nós conhecemos uma história numa cidade aqui, não vou citar a cidade, mas aonde um mesmo camarada, ele é pai de muitos rapazes no bairro, porque ele saiu com quase todas as meninas do bairro e engravidou, e quase todos esses rapazes estão presos hoje. Quase todos eles foram para o crime, foram para o tráfico e estão presos. Uma geração que não teve paz. Uma geração que não teve pais que lhes forjassem o caráter. Uma geração que não teve pais para lhe dar destino. Traz isso para o espiritual. Quantas pessoas estão na igreja, irmãos? São ovelhas, mas não são filhos. E tem à frente da sua vida um pastor, mas não um pai espiritual. Essa semana ainda conversava com um pastor que não está em atividade, que não está pastoreando, não está à frente de uma igreja, já fracassou, a igreja já fechou, ele começou um outro trabalho e fechou. E eu disse para ele, sabe de uma coisa? O seu problema é que você não tem pai. Ele disse, como assim? Eu disse, você teve pastores que ministraram na sua vida. Você não teve pais que te deram destinos. Pessoas que foram levantadas precocemente para o ministério. Quando um rapaz de 16 anos engravida uma menina de 12, tanto o rapaz quanto a moça são precoces. Se os pais desse rapaz e os pais dessa moça não derem toda a cobertura necessária, a vida desses dois vai ser uma tragédia. A vida dessa criança vai ser uma tragédia. Traz isso para o espiritual. Quantas pessoas se auto-intitularam, ou foram levantadas precocemente para o ministério, porque sabiam pregar, porque sabiam ler a Bíblia, porque sabiam dar um estudo, porque sabiam orar bem, porque sabiam fazer algumas coisas bem feitas. Mas não foram preparados para o ministério. Essas coisas que eu disse são virtudes, mas não é suficiente. Os pais dão destino aos seus filhos, instruem os seus filhos, forjam o caráter dos seus filhos, treinam seus filhos, preparam seus filhos para a vida, tanto para a vida pessoal, como para a vida espiritual, como para a vida ministerial. Muitos pais hoje não sabem ser pais, são pais almáticos. O que é um pai almático? Um pai almático, quando ele está diante de uma situação e ele não se move no espírito, ele se move na alma, ele se deixa levar, porque a alma negocia, irmãos, o espírito não negocia. Eu não sei o que eu faço com esse menino. Esse pai, essa mãe que fala assim, ele é uma pessoa que se move na sua alma. As suas emoções, ele não foi formado, ele não foi aperfeiçoado, ele não foi levado a um crescimento na sua alma. Às vezes é um pai, na condição de pai, na condição de mãe, mas é um menino, é uma menina por dentro. Assim também espiritualmente. Um líder almático, ele se envolve na alma com as ovelhas. E é por isso que tem muito líder que quando alguém vai embora, ele pensa em abandonar o ministério. Porque ele vive o ministério na alma, ele não vive o ministério no espírito. Quando ele desenvolve o ministério no espírito, quando uma vida vai, no seu espírito ele tem uma palavra do Senhor.
Ele sabe o que Deus está fazendo. Por isso, há meses atrás, algumas pessoas diziam para mim, a igreja não está crescendo. Eu dizia, você não está vendo, mas nós estamos crescendo. Só que nós não estamos crescendo para fora, nós estamos crescendo por dentro. E quando Deus terminar aquilo que Ele tem que fazer aqui por dentro, aí Ele vai começar para o lado de fora. E quando Ele começar para o lado de fora, dentro nós já estamos estruturados. Já suportamos mais. As estruturas estão feitas. Quando você faz a base para um sobrado ou para um prédio, você gasta muito. Nossa, evoluiu aqui. Já começou os milagres, né? Era um copo, já mudou para garrafa. Oh, glória. Aleluia. Quando se constrói a base de um prédio, se gasta muito em fundação. Muito, muito. Só Deus sabe o que tem enterrado aqui nesse prédio aqui para ter essas paredes, essa laje. Quando a gente conta para os engenheiros, eles falam, nossa, vocês fizeram uma estrutura para 5, 6 andares aqui. E nem vai se construir tudo isso. Mas quando a estrutura está pronta, você pode colocar o que for em cima que suporta. Agora coloca isso num lugar sem estrutura. É só trinca e rachadura para todo lado. É assim que muitas vezes é a igreja de Cristo, irmãos. Por quê? Porque se no altar as pessoas não estão preparadas, o que pensar do povo? Líderes almáticos cuidando. É uma criança cuidando de outra criança. E aí não funciona. Na primeira crise vai embora. Na primeira crise não suporta. Porque é na alma. A obra de Cristo em nós, irmãos, começa no espírito. Passa pela alma só para restaurar a alma. Porque quando começa na alma, nunca chega no espírito. Então não pode começar na alma, tem que começar no nosso espírito. Passa pela alma e afeta o nosso corpo. Amém? Outro problema dessa geração, pais órfãos estão gerando filhos órfãos. Pais órfãos estão gerando filhos órfãos. Porque quantos filhos hoje não têm mais aqueles que eles acreditavam que eram os seus pais? Por que você acha que há uma enxurrada de gente do lado de fora da igreja, irmãos? Por que você acha que há um grande número de pessoas hoje em dia se autodenominando desigrejados? E há uma estatística muito séria no Brasil de que para cada um que está dentro do templo, há um para o lado de fora. E se a igreja cresceu numericamente nos últimos 20 anos, então você imagina, essa igreja que cresceu tem o mesmo número do lado de fora, de pessoas que um dia estavam do lado de dentro. E por que estão do lado de fora? Porque estão vivendo como órfãos, sem pais, mas foram gerados por alguém que eles se chamavam de seus pais espirituais. Então, pais órfãos estão gerando filhos órfãos. É preciso que os pais, é preciso que nós aprendamos a ser filhos, é preciso que nós reconheçamos nossos pais, para que nós cresçamos de uma forma saudável, espiritualmente, ministerialmente, para que nós nos tornemos pais saudáveis, para filhos saudáveis. Amém? Essa é a cura. Irmãos, esse é o grande movimento que Deus fará na igreja nos próximos anos. Deus vai trazer esse povo tudo do lado de fora, de volta para dentro. Amém? Deus vai trazer. Mas sabe quando eles vão vir? Eles vão vir quando a igreja tiver maturidade. Eles vão vir quando as pessoas forem maduras dentro da casa do Senhor. Quando eles virem que os líderes não são somente líderes, mas se tornaram pais espirituais de uma geração. Porque quando eles vierem, eles vão precisar ser cuidados, curados, libertos, restaurados, para serem levantados e reposicionados em Deus. Quanta gente boa. A gente fala assim, não quer nada com Deus, não. É que ele foi gerado por um pai órfão. E um pai órfão gera filho órfão. Forte isso, né? Um pai órfão gera um filho órfão. É preciso que Deus restaure a paternidade sobre a nossa vida. E é por isso que nós temos falado para vocês, Deus está nos ensinando a ser filhos, para que nós possamos ser pais de uma geração. E isso é bênção, irmãos. A melhor coisa que tem é você andar em paternidade.
A melhor coisa que tem. Eu dizia para esse pastor sem igreja, eu dizia para ele, o problema na sua vida e no seu ministério é que você foi pastor a vida toda, mas você também não foi pai. E sabe qual é o relacionamento de pastor e ovelha? Ovelha nunca entende pastor, porque ovelha é ovelha, e pastor é pastor. Só que é quando a ovelha faz bé, ou ela tem fome, ou ela está ferida. E vai lá o pastor, trazer a comidinha para ela. E quando ela não gosta, ela fala, não estou gostando dessa comidinha. E se você não der a comida que ela quer, ela sai e vai procurar a comida que ela quer. E aí esse pastor fala, perdi uma ovelhinha. Ou então ela está ferida. Aí você vai lá para curar as feridas dela. E se você vai 10 vezes, na 11ª vez que ela fizer berra, você não for lá curar a ferida dela, ela fala, esse pastor não me ama. Porque eu estou aqui toda ferida e ele não veio curar minha ferida de novo. Ele já veio 10 vezes, mas na 11ª ele não veio. E ela vai procurar alguém que cura a ferida dela. Eu me lembro de um casal que congregou muitos anos com a gente, lá atrás. E naquele período que a gente estava num processo entre 2 cidades, eu encontrei com esse casal 2 meses, que eu estava morando aqui, eu estava pastoreando aqui, mas eu também ia para essa outra cidade, e esse casal me encontrou e ele falou assim, como você não está tendo tempo? Eu escutei aquilo, no meu espírito eu falei, bom, não é bem verdade. E foram umas pessoas, eu fui numa chácara, e foram as pessoas de uma outra igreja lá, e a pessoa orou por mim. Você sabe que eu estou passando um processo, e ele estava lutando contra um câncer, o início de um câncer. E eu estou precisando tanto, então eu acabei indo, e eu estou lá com eles agora. Falei, Mesmo por muitas vezes, a gente tendo ido orar, o dia que a gente não estava aqui, ele já foi procurar alguém que fosse curar suas feridas. E glória a Deus porque curou as feridas. Mas o problema da igreja por muitos anos tem sido esse. Uma igreja de pastor e ovelhas. E ovelha tem cheiro de ovelha. E por muito tempo as pessoas diziam assim, o ministério de pastor é tirar os carrapichos das ovelhas. E é por isso que tem muito pastor morrendo no seu ministério pastoral, e alguns morrendo fisicamente, porque ele não dá conta, porque a ovelha nunca cresce, ela sempre é ovelha. Mas se nós mudarmos a igreja de um curral de ovelhas para uma casa de paternidade, nós teremos filhos, crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aqueles que hoje são jovens, amanhã serão adultos, se nós formos pais para essa geração. Amém? Então nós não vamos fazer com que uma geração fique criança para sempre. Amém? Nós estamos trabalhando para que todos cresçam. O plano de Deus é que todos cheguem à estatura do varão perfeito. O plano de Deus é que nós deixemos de ser criança, porque enquanto nós somos crianças, nós somos levados ao sabor das ondas, de todo vento de doutrina, nós não usufruímos da nossa herança, porque o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada ele se difere do escravo. Gálatas 4:1. Amém? E é por isso que Deus está estabelecendo 5 ministérios na igreja. Do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, para que haja aperfeiçoamento dos santos e para que todos cresçamos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, eu quero ser pai. Diga para essa pessoa, eu quero ser mãe. Amém? Eu falei, eu quero ser pai, algumas mulheres ficaram olhando para mim. Mas eu quero dizer para você, aprendemos isso ontem também, paternidade não é gênero. Amém? Não é algo que está sobre os homens. É algo que está sobre os homens e as mulheres. Amém? A paternidade de Deus. Todo mundo tem que ter um pai e uma mãe. A mãe ensina e o pai traz princípios. Amém? Cheguei nem na metade, irmãos. Essa é uma geração de pais bastardos, gerando uma geração de bastardos. Mas eu mesmo não vou parar nisso. Essa é uma geração de desonra, de filhos que não honram seus pais. Já falei um pouco sobre isso também. A Bíblia nos ensina que as bênçãos e as promessas são cumpridas de geração em geração.
Você quer saber qual é o padrão de Deus, irmãos? Olha na Bíblia. O Deus de Abraão, que se tornou o Deus de Isaac, que se tornou o Deus de Jacó, que se tornou o Deus de José, que se tornou o Deus das tribos de Israel. Amém? Então diga: o Deus dos meus pais, o meu Deus, o Deus dos meus filhos, o Deus dos meus netos, o Deus dos meus bisnetos. Amém? Você crê nisso? Que Deus nos trouxe para perto dEle, não apenas pensando em você, mas Deus está preocupado com a sua descendência. Amém? Deus está preocupado com os nossos filhos, você que já é pai. Deus quer que os seus filhos vivam a plenitude de Deus na terra. Amém? Você que tem filho criança, você que tem filho adolescente. Eu já tive filho criança e adolescente, hoje são jovens. E nós tivemos a preocupação, sim, de forjar os nossos filhos, para que eles vivessem cada fase, sim, da vida deles, mas que eles aprendessem na linguagem deles, em cada fase, o temor do Senhor. Porque Deus quer, irmãos, Deus é um Deus geracional. Deus, Ele nos chama e Ele fala: eu começo em você. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E no meio do caminho Deus foi abençoando Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois José, e de geração em geração. Então Deus está falando hoje para nós que Ele quer nos ensinar que as suas bênçãos e as suas promessas, elas se cumprem nos nossos dias, mas elas passam por nós, elas não param em nós. Amém? Às vezes eu já vi pessoas falar assim: meu filho que faça para que Deus abençoe a vida dele. Eu tenho que procurar a bênção de Deus na minha vida. Meu irmão, você está equivocado. Filhos não entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até não deixar uma herança material para os seus filhos, mas deixe um legado para eles. Herança os filhos pegam e gastam. Legado, nossos filhos andam nele. Qual é o legado que você está deixando? Os pais se preocupam tanto: eu tenho que deixar uma herança para os meus filhos. Às vezes meu pai fala isso: eu estou preparando para deixar algo para vocês. Eu falo: pai, qual o problema se não deixar nada de herança? O mais importante é o legado. O legado que nós vamos deixar para os nossos filhos precisa ser mais importante do que a herança. Abra comigo, só para nós pegarmos alguns textos. Romanos 13, 7. Romanos 13, 7, depois Efésios 6, 2. Romanos 13, 7 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Dai a cada um o que deveis, o que nós devemos dar a cada um. Efésios 6, 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A quem honra, honra. E a quem devemos honrar? Nossos pais. Amém? Nossos pais, naturais, espirituais, ministeriais. Marcos 7,10 fala quase a mesma coisa. Ele diz assim: porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Você já parou para pensar quantos filhos morrendo antes dos pais da nossa geração? Quantos jovens ceifados?
Por quê? Porque é um ambiente de desonra. Porque os filhos crescem num ambiente de desonra, não honram os pais. Esse dia mesmo eu estava indo no supermercado e eu estava pensando numa coisa. Não sei por que passou na minha cabeça um pensamento. E como se assim alguma coisa pudesse acontecer naquele local. E eu fiquei pensando assim, eu não lembro se eu estava pensando em alguma pessoa, assim, em alguma situação. E eu fiquei pensando, eu vou viver bastante. Por que eu estava pensando nisso? Falei, não, mesmo que aconteça essa situação, ou talvez essa, eu vou viver bastante. E eu lembrava de um pastor que dizia que toda vez que ele sobe num avião, ele fala, o avião não vai cair. E ele fala para a sua família, não se preocupe, pode viajar sossegado, porque eu estou aqui dentro do avião, o avião não vai cair. Ele falou, porque eu honro meus pais. E a Bíblia fala que quem honra os pais viverá longos dias na terra. Ele fala, então pode ficar sossegado, porque eu estou aqui no avião, o avião não vai cair. Porque eu honro os meus pais. E eu pensando em algumas coisas assim, eu não sei se eu estava pensando em, não me lembro agora o que era o pensamento, mas eu pensei, não, isso não vai tirar a minha vida, porque eu vou viver bastante. Eu ainda não vivi os longos dias de Deus na terra. Amém? Então, porque a palavra nos promete, honra os teus pais. E você vai ter longevidade de vida. Amém? Eu quero falar sobre um caso, abra comigo em 1 de Samuel, capítulo 2. Eu já falei dias atrás, dentro desse contexto de Eli, mas na verdade no dia eu falei sobre Ana e Penina. Deus fica trazendo a gente de volta nesses assuntos, é porque Ele não acabou de falar tudo o que Ele quer falar com a gente, né? 1 de Samuel 2. Não vou falar da história de Samuel, já falei sobre isso há semanas atrás, tem um vídeo na internet, você pode assistir a mensagem sobre Ana e Penina. Mas eu quero falar sobre, nesse capítulo, sobre Eli e a sua casa. Versículo 23. Vamos ler do 22. Eli era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Você imagina essa igreja, né? A igreja de Eli era uma prostituição só no altar, né? O pessoal cantando, louvando e indo para o motel depois. Versículo 23, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama fama essa que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Se um homem julgar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai. Aqui Eli não é apenas um pai natural, é também um pai espiritual. E é um pai ministerial, porque os filhos já estavam no ministério, certo? Porque o Senhor os queria destruir. Irmãos, vejam o que essa palavra nos fala. O Senhor queria matar os filhos de Eli. Mas aqui nós vemos, irmãos, um caso típico de pais e filhos que não estão posicionados em Deus. Um pai omisso, ele gera filhos irresponsáveis. Um pai omisso, na posição de pai, ele não constrói, ele desconstrói. Ele ouvia o que os seus filhos estavam fazendo. E o que ele ouvia, irmãos, era muito grave.
Era muito sério. Mesmo se nós tirássemos todo o contexto espiritual, e nós pensássemos num lar onde os filhos estão saindo e se drogando e se prostituindo, e mesmo que não tenha nenhum contexto espiritual nisso, a gente já não poderia chamar isso de uma casa normal. Tudo bem, os filhos de Eli fizeram as escolhas dele, mas nós vemos na palavra que Deus ele chamou a atenção de Eli. Porque olha o que Eli falava: filho, não faz isso. Filho, o que eu escuto de vocês não é coisa boa. Às vezes, irmãos, o pai tem que se posicionar com firmeza. A Bíblia fala que Deus corrige e castiga quem ama para que seja filho. Por que muitas vezes os pais são omissos? Porque eles são pais almáticos. Porque eles lidam com as situações na alma. Ah, meu filho, o pai está tão triste com você. Não é questão de tristeza, nem de alegria, é questão de padrões. É questão de valores, de você chegar e falar assim: meu filho, isso você não faz. Porque eu sempre uso uma frase, e graças a Deus eu aprendi uma lição com isso, que eu procurei aplicar em muitas coisas na minha vida. Uma vez a médica estava falando a respeito de um dos meus filhos, né, na verdade do Rafael, e eu falei assim: doutora, eu já cansei de falar isso para ele. E ela virou para mim e falou assim: pai, você nunca diga isso. Nunca diga que você cansou de falar isso para o seu filho. Porque ele pensa no agora, você pensa no futuro dele. Calou minha boca. E eu achei que com aquela respostinha minha eu tinha me livrado, né? Quando ela falou assim: pai, olha como é que está essa situação dele aqui. E eu falei: doutor, eu já cansei de falar. Naquilo eu pensei que eu tinha, né, livrado a minha pele já, né? Ela vai falar assim: então deixa eu chamar a atenção dele. Não, ela virou para mim, falou assim, olhou para mim e falou bem sério, falou: pai, nunca diga isso. Porque o seu filho é uma criança e ele pensa no agora, mas você pensa no futuro dele. Era Deus falando comigo na boca daquela médica. E eu entendi que aquilo era muito sério. Para pensar. Mas meu filho... quando eu tinha a idade dele eu fazia coisa pior. É porque você era ímpio. Mas agora você é do Senhor. Então você não pode tratar o teu filho. Eu louvo a Deus porque os meus filhos não fizeram nem 10% do que eu fiz. Mas eles cresceram num lar cristão. Eles cresceram num lar onde nós, como pais, os corrigimos e os orientamos durante toda a vida para que eles não fizessem. Certo? Então eu digo para você hoje, pai, mãe, mesmo que você tenha errado, não é o fim. Você pode se corrigir. Amém? Você pode sair do nível da alma e entrar no nível do seu espírito. E não ser como um filho, porque quando os pais não estão posicionados, irmãos, os filhos, eles vão para caminhos distantes de Deus. Se Eli tivesse ocupado a posição dele de pai e de sacerdote, seus filhos não teriam morrido da forma que morreram. A palavra diz que o Senhor falou para Eli e disse assim, a palavra termina o versículo dizendo assim: e o Senhor queria matar os seus filhos. Terrível isso. Imagina, Deus levanta um profeta e vem até você e começa a falar da sua casa e depois termina dizendo assim: e o Senhor manda te dizer que Ele vai matar o seu filho. Como é que você ficaria? Eu ficaria tenso. Eu não cairia nem de joelho. Eu já cairia com a cara no pó, pedindo a Deus que livrasse meu filho e que me ensinasse como agir para trazer o meu filho. Até houve uma palavra lá do apóstolo Luiz Hermínio que ele dizia, né? Acho que foi na sexta, ele dizia assim: pais, não desistam dos seus filhos, porque você tem uma promessa para os seus filhos: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A mesma promessa do Espírito. Quantos creem que lá em Joel 2 fala, né, que o Espírito viria sobre nós? Quantos creem? E você crê que essa promessa se cumpriu na sua vida?
Amém? Nessa mesma promessa diz: vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Então você tem que receber isso no seu espírito e dizer: ainda que eu não veja isso com os olhos físicos, mas eu tenho uma promessa na vida do meu filho. A mesma palavra que diz que o Espírito viria sobre você, diz que virá sobre os seus filhos. Por que a gente acredita só em metade da promessa? Por que a gente recebe só metade da promessa? Eu já falo em línguas, glória a Deus. Eu já recebi o batismo no Espírito. Eu fui chamado para o ministério. Eu estou servindo a Deus. Mas a promessa não para em você. A promessa começa em você, mas vai atingir os seus filhos e os filhos dos seus filhos e todas as gerações. Essa é a igreja que Deus quer levantar. Amém? Uma igreja que anda na palavra. Então nessa noite, se o seu filho ou os seus filhos não estão caminhando no Senhor, pega essa promessa de Joel e começa a profetizar. Jesus, a tua palavra diz que os meus filhos vão profetizar, e eu creio, e eu já estou declarando hoje no reino do Espírito que essa promessa vai se cumprir. Amém? Meu filho cresceu na casa do Senhor, mas está fora. Continua gerando, continua orando. Não seja Eli na sua casa, não seja Eli na vida dos seus filhos. Ore, porque o Senhor não vai matar os seus filhos. O Senhor vai levantar os seus filhos para que eles sejam melhores do que você na geração deles. Amém? Eles não vão fazer o que nós fizemos. Eles não vão errar onde nós erramos. Eles vão cumprir o propósito de Deus na sua geração. Por quê? Porque você foi chamado primeiro para abrir o caminho para os seus filhos entrar. Glória a Deus porque eu estou na igreja. Não é só isso, irmãos. Isso é só a porta de entrada que você entrou. Tem um caminho para andar. Tem uma vida para viver. Nossos filhos naturais, nossos filhos espirituais. Eu ganhei aquela vida para Jesus, mas depois não ficou, azar dele. Eu pelo menos fiz minha parte. Mas quem é que gera filho e joga na caçamba? Não são pais. Essa é uma geração que gera filhos e joga na caçamba. Mas essas pessoas não são pais. Não podem ser chamados de pais. Porque o pai gera o filho, mesmo que seja na miséria. Ele gera e ele cria aquele filho e ele se esforça para dar o melhor para aquele filho. Nós crescemos em dificuldade. Eu não sei você, mas eu cresci num lar em dificuldade. Não foi a vida toda. Teve momentos de glória. Teve momentos de alegria. Eu ainda lembro até hoje quando meu pai fazia o churrasco. Hoje a gente que faz para ele. Mas eu lembro até hoje, a gente era uma alegria. Ele ia cortar o bambu. Fazia os espetos, punha aqueles pedaços de carne no espeto que a gente comia o dia inteiro aquela carne. Mas também teve dias de fome. Teve dias que com 3 salsichas, 5 filhos comia. Mais o pai e a mãe. E todo mundo venceu. Todo mundo cresceu. E todo mundo aprendeu a amar os pais e a respeitar os pais. E nunca desonrar. E quando um ou outro desonrou, a orelha queimou. E a gente continuou dizendo: é meu pai, é minha mãe. A minha mãe era desse tamanho. Tinha um olho verde com contorno azul. Quando aquele olho regalava para a gente, daquele tamanho, o couro comia, irmãos. E quando ela falava então, quando seu pai chegar, a gente até dormia de tarde, irmãos, que não era comum a gente dormir de tarde. Mas quando ela falava, quando seu pai chegar, e meu pai chegava por volta de 3 horas, dava um sono na gente lá pelas 2 horas da tarde, uma vontade de dormir. Você nem imagina. Mas não tinha jeito não, quando ele chegava, o couro comia. E a gente chama ele até hoje de pai, abraça e beija. Irmãos, Deus está colocando uma coisa muito séria na nossa vida. Uma geração de filhos. Não tem coisa mais séria. Não tem coisa mais importante do que nós gerarmos os filhos de Deus. Alguns filhos de Deus nascem na nossa casa. Alguns filhos de Deus nascem de nós, da nossa semente. Alguns filhos de Deus nascem dentro da nossa casa e não é a nossa semente, mas é de Deus.
Alguns filhos de Deus nascem em outras casas e Deus traz para perto de nós, para a gente cuidar. Uns vêm criança, outros vêm adolescente. Samuel chegou aqui na igreja com quantos anos? Oi? Ia fazer 2 anos. Está com quanto? 12, 11, 9 anos, crescendo com a gente. Sabe até os trejeitos do pastor. Eu lembro um menino que ficava aqui, o neto do Rubinho. Se eu mexia com a mão assim, ele fazia. Ele me imitava. Eu tinha vontade de rir. Cresce na casa do Senhor. Irmãos, a coisa mais importante são os filhos. Não é o tamanho da igreja. Não é quantos prédios vão ter, irmãos. O que a gente vai gerar de recurso, de estrutura. Pode ter um violão. Mas tem filhos curados, restaurados. E esses filhos, sabe o que eles vão ser? Eles vão ser pais. E quando eles forem pais, eles vão ter um referencial de pai na vida deles. Porque uma geração que está deixando de ser bastarda, uma geração que está deixando de ser órfã, vai levantar uma geração melhor depois. Vai levantar uma geração melhor. Irmãos, tudo que a gente tem sofrido, eles não vão sofrer. Eles vão pegar um negócio já caminhado. Eles vão pegar algo assim já no caminho. Eles vão falar assim, olha, eu sei como é que faz. Porque ele aprendeu. Ele aprendeu nas nossas lágrimas. Ele aprendeu nas nossas correções. A nossa casa não é casa de Eli. Diga, a minha casa não é casa de Eli. Amém? Não é, pode dizer isso com fé. Diga, a minha casa não é casa de Eli. A Bíblia diz, irmãos, 1 Samuel 2,12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Irmão, não é o filho daquele ímpio, não é o filho do bêbado que mora na esquina da casa, não. É o filho do sacerdote de Israel. Eram os filhos daquele que ministrava no altar. E pior do que isso, irmãos, eram filhos que também ministravam no altar. Ah, não, mas se eu tirar ele do louvor, a gente fica sem louvor. Fica sem louvor. Mas tira o filho do altar e cuida dele em casa. Não adianta ser filho de Eli, sacerdote. Mas ser filho de Belial, irmãos. Então nós temos que ganhar os nossos filhos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, os pais ganham os filhos dentro de casa. Meu irmão, não deixe ninguém tirar de você o privilégio de levar seus filhos a Jesus. Não tenha isso como peso. Não tenha isso como peso. A Letícia testemunhava para mim que a gente ficou longe de vocês lá na conferência, mas a Letícia disse para mim uma coisa que a gente já sabe que isso é real, né? Que teve um momento que ela parou e ficou olhando a Giovana. Olha, saiu dali para ser internada, tadinha. Mas ali na conferência, qual que era a música? Majestoso. E a Letícia parou e ficou olhando para ela. Quando ela não percebe que você está olhando para ela, ela é espontânea. Né? E ela tem todas as carinhas, né? Ela faz carinhas, ela faz os gestos com a mãozinha, a boca, ela mexe com a boca assim, fazendo umas boquinhas, caras e bocas, ela é boa nisso. E a Letícia olhou para ela estava lá, né? Majestoso, né? Adorando o tempo todo ali, tadinha. Sai dali e vai para o pronto-socorro, mas o majestoso estava com ela lá. Ela estava com o majestoso lá no templo, e o majestoso estava com ela lá também, né? Adorando ao Senhor, né? Adorando ao Senhor. Então, irmãos, Deus não quer uma geração de filhos de Eli. Os filhos são ganhos dentro de casa. Por isso eu quero reforçar para você, faça o lar de paz.
Faça, você que não tem as ministrações, a gente tem ministrações sobrando. Está aqui no templo. Faça, a pastora já está me reprovando, porque a gente não fez semana passada, né? Mas eu tenho que pedir perdão, né? A gente aprendeu a confessar o pecado de púlpito, né? Então, não adianta esconder. O Luiz Hermínio disse, a pior coisa é você fazer uma coisa e a esposa entortar a cara na frente. Ela censura a gente, não tem jeito, né? Mas faça reunião em família, ore, ministra na vida dos teus filhos. Eu não sei orar, ora do teu jeito. O Rafael veio aqui e fez, diz meu fé do jeito dele. Porque não ora certo. Que isso, irmão? Hoje de manhã nós tomamos um café em casa juntos, né? E eles me deram um presente e eu falei, não, então agora no café, Rafael, você faz a oração. Não, a Letícia faz. Não, a Letícia faz outras vezes, mas hoje é você que vai fazer. E ele tem um jeito tão espontâneo de fazer que eu nunca ia falar com Deus daquele jeito. E ele estava orando e falou, então, né? Isso é oração, irmãos. Eu nunca ia orar com Deus e ia falar, então, né, Deus? É isso aí. Então tá bom, Senhor, de boa, amém. Deus, ele olha para ele e fala, então né? Mas não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dele. Ele vai se expressar com o Senhor. Ensina teu filho. Seus filhos não são filhos de Belial, irmãos. Deus está reposicionando pais e filhos. Deus está reposicionando pais e filhos. Eu quero terminar essa mensagem, que eu não cheguei nem na metade. Quarta-feira não perca a reunião, viu, irmãos? A seguir cena dos próximos capítulos. Quarta-feira. Aleluia. Deixa eu ler outro texto aqui, para a gente profetizar algo na vida de vocês. 1 Samuel 3, de 1 a 4. 1 Samuel 3, de 1 a 4. Eu vou terminar nesse texto. De verdade. Diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Escuta isso. Escuta isso. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Você consegue entender isso? Eram dias onde não havia visões. Isso é forte, hein? Mas a palavra do Senhor era de muita valia. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, Eli já estava deitado, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. 3 coisas Deus falou comigo nesse texto, e nós vamos terminar aqui. Primeiro, a geração de Eli. Eli representa uma geração que a palavra diz assim, seus olhos começaram a escurecer. Irmãos, Deus está fechando os olhos de uma geração para abrir os olhos de uma nova geração. Essa geração de pais que não foram pais.
Está acabando o tempo dessa geração. Isso eu estou falando espiritualmente. Amém? Estou falando que Deus vai matar os nossos pais, não. Eu estou falando que o tempo, irmãos, o tempo de Deus está mudando. Nós estamos no meio de um tempo de transição. Deus está transicionando uma geração para outra. Você consegue enxergar no cenário da igreja no Brasil? Irmãos, a igreja do Brasil, ela fez isso. Ela teve um up. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo em todas as dimensões. Música, no louvor, no número de membros, no número de templos. E inchou. A igreja do Brasil, na verdade, ela não cresceu, ela inchou. E chegou uma hora, irmãos, que a coisa agora virou um funil. O que acontece com o funil, irmãos? Quando chega no funil, nem tudo passa. Não é assim? A igreja afunilou. E o que Deus está fazendo? Deus está transicionando a sua igreja. O que Deus está fazendo, e o que eu estou falando hoje para você, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer assim, o pastor Hugo tinha razão. Aquilo que nós estamos falando hoje, que muita gente torce a cara, porque não aceita essa visão de paternidade. Porque eles dizem, talvez, que doutrina é essa? E não é doutrina nenhuma, é Bíblia. Que história é essa de chamar a igreja de curral de ovelhas? E chamar a igreja de casa de paternidade? O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está transicionando de um tempo para outro tempo. Deus sempre fez isso, irmãos. Quando chegou o tempo de Moisés se encerrar, Deus levantou a geração de Josué. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. A geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Há uma geração que está sendo gerada agora. E essa geração é a geração que Deus vai forjar uma mentalidade nova. Os olhos de Eli estão se fechando. A vida da geração de Eli está acabando. Mas ao mesmo tempo, os olhos de Samuel estão se abrindo. Uma geração está começando a entender o que Deus quer fazer nessa hora da igreja. Essa geração que os olhos vão se abrir, elas não vão ter as marcas da outra geração. O ranço não vai vir. O ranço gospel, o ranço evangélico não vai passar para essa geração. Porque essa geração ela não vai ter compromisso com as coisas da geração passada. A idolatria vai ficar. A feitiçaria evangélica vai ficar. E a palavra de Deus vai ser levantada por essa geração. Uma geração de filhos curados, não filhos almáticos, não gente almática na igreja, gente que vai se levantar. Eu quero dizer para você, Deus vai levantar pessoas para o ministério com pouca idade. E a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, na geração de Eli, tinha que fazer seminário de 10 anos, tinha que fazer tanta coisa. Na geração de Samuel, Deus levanta as pessoas cheias do Espírito Santo, e elas começam a se mover no Espírito de Deus. Mas é uma geração que tem paternidade. É uma geração que sabe honrar aquela geração que está formando essa nova geração. É uma geração que se submete. É uma geração que espera o tempo. É uma geração que aceita uma liderança, uma paternidade sobre a sua vida. Que sabe ouvir um não. Que sabe ouvir um espera mais um pouco. Porque o que Deus está fazendo em você, isso é só o começo. Isso ainda não rompeu. A hora que romper, você vai estar pronto. Quantas pessoas, irmãos, Deus estava formando
Mas de repente, não houve maturidade de ambas as partes. A gente viu agora, essa semana, o caso de uma irmã em Cristo. É uma irmã em Cristo. Você já orou por ela essa semana? Que todo mundo malhou na internet. Mas há meses atrás tinha muita gente cantando as músicas que ela estava cantando e adorando ao Senhor. Ah, mas ela usa droga. E daí? E quantos que o pecado não manifestou ainda? E todo mundo está cantando a música dele. Uma igreja promíscua, uma igreja cheia de pecado. Uma geração de Eli que está no altar. Uma geração de Eli que está ministrando no altar. Uma geração que não honra a sua paternidade, que não honra a sua liderança, está no altar. Mas não manifestou o pecado dessa geração ainda. E todo mundo está cantando o que eles cantam, todo mundo está acreditando o que eles pregam. Eu até escrevi aqui, não lembro onde mais que eu escrevi, mas eu quero dizer isso para você nessa noite. Deus está abrindo os olhos. Deus vai mudar, irmãos. E eu quero dizer para você, esteja com o seu coração aberto. Sabe, não se aferre a essas coisas. Ah, pastor, mas quando eu me converti há 20 anos atrás, era desse jeito. Era mesmo, irmão. A Bíblia fala, examinai, veja o que é bom. Tem coisas que serviu para um tempo, nós já falamos sobre isso aqui. Não fica, por favor, não fica segurando o poço de Jacó e falando, mas Jacó, meu pai, bebeu, seus filhos beberam, o gado dele bebeu, e Jesus está dizendo para você, mas eu tenho água fresca, água nova para você agora, e você ainda quer beber dessa fonte? Irmãos, Deus está nos chamando para Ele. É porque dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, quero profetizar na sua vida nessa noite. Os olhos de Eli estão se fechando. Está se encerrando um período. Está se encerrando uma geração. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus está descartando um povo. Deus está virando uma chave. Quer entrar? Venha. Deus não descarta ninguém. Como nós ouvimos muitas vezes, não é porque você gastou 100 anos fazendo uma arca, que você vai passar o resto da vida dentro dela. Quando Deus fala, Noé, pode sair da arca, não serve para mais nada. Se quiser destruir, queimar, pode queimar. Já não me serve para mais nada. Porque já cumpriu o seu propósito. Pastor, por que não canta mais aquela música? Porque já cumpriu o seu propósito. Pastor, por que agora mudou? Por que agora não é mais daquele jeito? Porque aquilo era para um tempo. E não pode fazer de novo? Pode. Mas não precisa fazer. E se Deus quiser usar de novo, Ele vai nos inspirar a fazer. Ah, hoje cantou uma música antiga, hein? Voltaram. É, porque hoje o Espírito Santo falou, eu quero que cante essa. E eu quero dizer para você que no reino do Espírito não tem nada antigo, viu? Porque o tempo do meu Deus não é igual ao nosso tempo. Para Ele um dia são como 1000 anos, eu ainda não vivi 1000 anos. Então aos olhos de Deus eu não tenho nem um dia de vida. O que foi feito há 20 anos atrás, para Deus é como se tivesse sido feito há alguns segundos. Então não tem nada antigo. Se Ele quiser que a gente use, a gente vai usar. Se Ele falar, usa agora essa ferramenta que vai funcionar, nós vamos usar. Amém? Ah, mas se a gente quiser fazer por nossa conta, a gente pode até fazer. Mas a gente vai só perder o nosso tempo. Porque no final Deus vai olhar e vai dizer assim, ficou bonito, mas eu não pedi isso para vocês. Deus, fizemos a segunda arca.
ficou mais bonita do que a primeira. Até Noé teria inveja da arca que nós fizemos. Deus fala assim, mas eu nunca pedi uma segunda arca. Noé gastou 100 anos, nós fizemos só em 10. Usamos tudo que tem tecnologia e fizemos uma arca melhor. Quando é que o senhor vai mandar os bichos? Ele falou, não vou mais mandar bicho. Porque eu não quero mais arca. E aí a gente vai fazer o quê? E ele fala assim, por mim você pode queimar tudo e fazer uma grande fogueira. Porque para mim não tem serventia essa arca. Amém? Então eu quero dizer para você, os olhos de Eli estão se fechando. Está se encerrando um período, um tempo, e uma nova geração está se levantando. Segundo, antes que se apague a lâmpada, porque a Bíblia fala naquele texto que nós lemos, que a lâmpada do templo estava se apagando. Eu quero dizer para você que antes que se apague essa lâmpada, e essa lâmpada não se apagará, a revelação do Senhor voltará a ser conhecida, e será como a luz do sol ao meio-dia. Hoje parece que Deus não está se movendo. Nós não vemos mais nos cultos as manifestações do Espírito. Alguns aqui se lembram. Quem não se lembra daqueles dias de moveres do Espírito? Reunião de oração com profecia. Tremendo. Palavra de conhecimento. De repente era uma cura atrás da outra. Cadê, pastor? Acabou. Quero dizer para você, irmãos, a lâmpada da casa do Senhor nunca se apagará. Amém? Quando os olhos de Eli se fecham, os olhos de Samuel se abrem. São dias de transição. Terceira geração dos filhos ouvirão a voz do Senhor para cumprir. Quando Elias já não tinha mais a capacidade de ouvir, a Bíblia fala, o jovem Samuel disse ao Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero que você se levante nessa hora.